Olá, olá, querida Mãe pela Graça, seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui da nossa série Orar. Vocês já estão vendo que hoje temos aqui, quem leu o título do episódio já viu, temos repeteco de uma convidada aqui no nosso podcast. Estou aqui com a Melina, seja bem-vinda, Mel. Obrigada, Gei. Obrigada pelo convite. Oi, todo mundo. É muito legal ter você aqui de novo. Quem não conheceu a Mel aqui no podcast ainda, volta. 2 anos atrás a gente gravou um episódio sobre a polêmica do Natal. Foi muito legal aquele episódio. A Mel nos ajudou assim com vários temas relacionados ao Natal. E a gente já tá chegando no Natal de novo, né? Então, voltem e ouçam esse episódio também, que é bem bacana. E hoje a Mel tá aqui pra gente falar um pouco sobre como ensinar as crianças a orar. Ensina a criança. A Mel tem até um livro sobre ensinar os filhos no caminho do Senhor, que eu também já recomendo. Vou deixar o link dele aqui na descrição do episódio. Mas antes da gente entrar no tema, eu queria que você se apresentasse, Mel. Se apresentasse sua família Claro. e seu ministério, o que você faz na internet e tudo mais. Muito obrigada de volta pelo convite, Gei. Eu sou Melina Cochran Robaina. Eu sou cristã já há 20 e tantos anos. Não quero denunciar a minha idade. Tenho 3 filhas, sou casada há quase 20 anos já. Tenho 3 filhas, uma adolescente de 15 anos. A segunda filha tem 10 e a caçula tem 2 anos e meio, 2 anos e 8 meses, na verdade. E eu agora moro aqui nos Estados Unidos. Eu sou criadora do Maternidade Simples já na internet já há mais de 10 anos. E também eu compartilho conteúdo cristão pelo Mel Robaina lá no Instagram. E tenho 2 livros, né? O Ensinando no Caminho, que você comentou, sobre estratégias para ajudar os nossos filhos aí na educação espiritual. E também o devocional Força e Fé, 52 devocionais para mães, que esse é mais recente. Que legal, Mel. Eu recomendo os 2 livros. Eu falei só de um, né? Do Ensinando no Caminho, mas eu recomendo os 2. Força e Fé também. Já li alguns dos devocionais. Eu gosto muito da tua escrita, Mel. É muito legal. E você falou da comunidade, né? Que você tem também no Instagram. Comecei uma comunidade, né? Oh, Esse ano a gente tem uma comunidade, na verdade, desde o ano passado, já faz um ano, que é uma comunidade para discutir assuntos relacionados à educação de filhos, mas também a nossa própria vida com Deus, como que o nosso cristianismo afeta a nossa relação com a sociedade. E uhum. também, para quem está começando na fé, a gente tem vídeos sobre jornada cristã, a gente tem alguns vídeos sobre a Bíblia também, para quem quer a conhecer mais sobre a Bíblia, mas tem zero conhecimento, às vezes se sente um pouco deslocado, em umas escolas um pouco mais aprofundadas. Então a gente está abordando vários assuntos ali para tentar ajudar todo mundo que quer caminhar aí em crescimento no conhecimento de Cristo. Que legal. Tem muito conteúdo na comunidade, né, Mel? Pelo que eu vejo você falando. Tem bastante. Então, Tem bastante. eu acho assim que vale muito a pena você aí que tá ouvindo ir lá dar uma conferida e conhecer. Muito legal, Mel. Parabéns e obrigada, viu, pelo trabalho que você faz aí na internet, ajudando tantas famílias, né, ao longo dos anos aí. Muito obrigada. E Amém. hoje Graças a Deus. a gente quer falar de oração, continuar falando, né? Hoje é o 8º episódio dessa série, o último episódio, falando somente sobre oração, né? Um tema que é de importância máxima na nossa jornada cristã. Mas antes de você me falar como que a gente pode ensinar os filhos a orar, eu queria saber como que você aprendeu a orar, né? E isso começa como você conheceu a Cristo, né? Eu gosto de ouvir esse testemunho, queria compartilhar, né, com as ouvintes. Sim. Que você contasse, assim, como que você conheceu Jesus e como, assim, focando, né, nesse aspecto da tua jornada cristã, da tua santificação até aqui, como tem sido o teu crescimento espiritual, especialmente na vida de oração. Amém. Eu conheci Jesus muito nova, graças a Deus. Eu fui para a igreja, eu tinha 14 anos. E eu fui com meu pai, na época meus pais eram separados, então ele começou a frequentar essa igreja e começou a me levar junto. Começamos com pequenos grupos ainda, e depois que eu fui para a igreja mesmo, mas a segunda vez que eu fui para o culto mesmo na igreja, eu já aceitei Jesus, já fiz oração e comecei a me envolver muito cedo na igreja. Mas eu acho interessante ver como que foi essa evolução do conhecimento da oração na minha vida, porque desde antes de eu me converter, eu orava sem saber direito o que era. Então eu gosto de contar a história que, em uma das primeiras reuniões desse pequeno grupo que a gente ia, eu via que todo mundo tinha uma Bíblia. E eu não tinha uma Bíblia. E eu não podia pedir para o meu pai, porque ele tinha me dado uma Bíblia alguns anos antes.
E então não podia pedir para ele, que ele ia falar, cadê a Bíblia que eu te dei? Porque assim, claro, né, meu pai estava se convertendo, mas eu tinha toda a história da maneira como ele lidava com questões materiais. E eu tinha dado essa Bíblia para minha mãe, que tinha se convertido um ano antes. Só que o meu pai e minha mãe, na época, eles não se davam, eles não podiam ouvir falar um do outro. Então, se eu falasse para ele, na minha cabecinha, né? Se eu falar para o meu pai que eu dei a Bíblia para minha mãe, ele vai brigar comigo e não vai me dar uma Bíblia. A minha mãe, por sua vez, não tem dinheiro. Ela estava quebrada, falida. Não posso pedir para ela. Então, eu lembro que eu cheguei em casa depois desse pequeno grupo e eu só pensei assim: todo mundo tem uma Bíblia e eu não tenho, e eu não tenho o que fazer. E na semana seguinte, uma moça veio e me deu uma Bíblia. E naquele Uau. dia eu entendi que mesmo sem eu ter falado, ó Deus, eu quero uma Bíblia, ele estava ouvindo a minha oração e a minha necessidade. Então, Uhum. à medida que eu me converti, eu tive o privilégio de me envolver muito rápido na igreja. Tanto em grupos de ensino bíblico, escola bíblica. Eu comecei a escola bíblica um ano depois, mais ou menos, eu estava começando a fazer escola bíblica. Eu me envolvi com um grupo de pessoas adultas muito maduras. Então a gente fazia parte do coral e a gente orava junto, participava de eventos de oração junto. Então a maneira como eles oravam antes do ensaio, depois do ensaio, os grupos de oração que eles faziam, às vezes eles faziam, a gente vai se reunir só para orar. Então eu comecei a aprender muito nova, assim, vendo as pessoas orarem, ao mesmo tempo que eu aprendia sobre a doutrina na escola bíblica e nos discipulados mais formais. Então eu tive esse privilégio, sabe, de ver muitas pessoas orando. E ao mesmo tempo, esse crescimento foi gradativo em cada etapa da minha vida, sabe? Hoje eu vejo isso muito. Então, lá nesse momento que eu me converti, eu pude conhecer as pessoas, conhecer a escola, conhecer, me ligar a pessoas muito rapidamente, participar de eventos em que eu participava da intercessão. Então, eu via as pessoas orando e conseguia replicar aquilo que eu estava aprendendo na prática. Quando eu mudei de igreja, eu passei por um novo momento, uma nova compreensão mais aprofundada, coisas que eu não aprendi naquela época e não era para aprender naquela época, eu entendo isso. E hoje, aqui nos Estados Unidos mesmo, numa outra igreja, eu vejo como eu ainda tenho tanta coisa a aprender, sabe? Uhum. Como que as coisas vão mudando, a nossa compreensão de Deus vai mudando. A gente Uhum. vê na Bíblia, né, que a revelação de Deus era progressiva, a revelação do plano redentor era progressivo. E nas nossas vidas eu vejo como o entendimento da palavra de Deus, as experiências com Cristo também são progressivos. Deus Uhum. deliberadamente escolhe nos ensinar as coisas aos poucos para etapas específicas da nossa vida. Então, assim, é engraçado que parece que quanto mais a gente caminha, mais a gente tem para caminhar, né? Então, Sim. parece que está tão aquém ainda. E a gente tá, não porque a gente é ruim, mas é porque o caminho é muito longo. Tem muita coisa ainda pra gente aprender mais. Então eu vejo assim que foi muito a doutrina formal, o ensino formal, claro, lendo livro, ouvindo coisas, ouvindo pregações, mas também muito pelo exemplo, de eu poder Uhum. estar conectadas a pessoas que sabiam o que faziam e me davam esse exemplo do que eu podia replicar na minha vida. Que bênção isso, né? A gente falou já nessa série como é difícil, às vezes, a gente encontrar grupos de oração, né? Hoje em dia, assim, parece que o grupo de oração é o menor grupinho da igreja mesmo, né? Tipo, se a gente entendesse de fato o convite do Senhor para oração, a gente não ia nem conseguir parar de orar, né? A gente, que às vezes não Verdade. é nossa limitação, né? Como você falou, a gente ainda não teve uma revelação completa de algumas coisas, né? Não entende, depois vai na caminhada entendendo. Mas o exemplo realmente ele é muito precioso e já fazendo um gancho aí com o que você falou, né? A forma que nós vamos ensinar os nossos filhos também vai ser muito através do nosso exemplo, né? E eu queria saber assim, como que você percebe que a sua vida de oração pessoal impacta a vida das suas filhas, né? Não só assim, tipo, eu orei para ela ser curada, ela foi curada. Claro, isso sim, né? É muito precioso, mas como que você vê que impacta a vida de oração dela também, sabe? Pela forma como Uhum. você conduz isso pessoalmente, você percebe esse impacto? Eu percebo. E eu percebo dois aspectos, sabe? Um aspecto, eu acho que até talvez eu tenha comentado com você, se eu não me engano. Eu lembro que eu comentei com alguém recentemente sobre isso. Logo depois que eu mudei para os Estados Unidos e que eu senti assim que teve um esfriamento assim da minha vida espiritual. E não um esfriamento no sentido de eu amar menos a Jesus, mas a rotina ter ficado tão difícil, tão estranha, eu estar me sentindo tão deslocada, que eu senti que teve esse esfriamento, que eu estava orando menos. E eu Uhum. senti
como se o clima espiritual da casa tivesse piorado. E as minhas filhas estavam tendo dificuldade de fazer o devocional delas, de orar. Era muito engraçado, quer dizer, triste, na verdade, não é engraçado, mas eu notei isso, sabe? Que parecia que todo mundo tinha dado uma desanimada. E assim, o que eu faço com elas, de orar com elas, estava igual. O que tinha mudado era a minha vida, no secreto. Então, isso eu senti muito forte, assim, como que parece que o clima espiritual da casa murchou quando eu murchei. Então, isso é uma coisa que eu senti. E no segundo aspecto, que eu acho que é igualmente importante, é que quando nós estamos orando juntos, nós estamos determinando esse exemplo, né? Então, nós estamos mostrando esse exemplo de oração. Quando eu só faço aquela minha oração básica do Jesus, obrigada pelo alimento. Uma oração simples que todo mundo vai fazer. Eu sei que toda mãe cristã faz essa oração com seus filhos. Vamos agradecer pela comida. E você só agradece, Jesus, obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Seu filho vai ter essa visão. Obrigado pelo alimento, em nome de Jesus, amém. Quando você tem uma vida de oração, que a gente começa a contemplar mais o Senhor, começa a entender mais quem Ele é, de repente, não vai ser todo dia, mas vai ter um dia que você vai olhar para aquela salada e falar assim, Jesus, obrigada, porque o Senhor criou esse alface, porque o Senhor deu capacidade para esse agricultor produzir, e porque se não fosse o Senhor, eu não tinha esse alface na mesa. Sabe, de vez em quando a gente tem essas coisas assim, porque a gente está vivendo uma experiência com Deus que nos leva a um lugar de contemplação e de compreensão diferente das coisas. E quando a gente vai vivendo isso com os nossos filhos, eles vão percebendo que a oração pela comida, por exemplo, não é só obrigado, Jesus, por esse alimento que eu vou comer em nome de Jesus, amém. Sabe? Aquilo vai crescendo, vai dando realmente vai expandindo a visão deles, né? No meu caso, eu tô meninas, sobre oração. Então, eu acho isso eu percebo que impacta demais. Quanto mais conectado eu estou com Deus, eu vou orar de maneira diferente. Porque mesmo que eu estiver longe, eu não estou muito com o meu devocional em dia, né? Eu não vou deixar de orar com as minhas filhas, porque afinal eu sei que eu preciso ensiná-las a orar. Eu sei que eu preciso que elas me vejam orando. Então a gente faz o que deve ser feito. Mas se a gente está com o coração mais frio, isso é tão superficial que não impacta e mais, não ajuda elas a viverem uma vida extraordinária de oração. Elas vão ficar naquele básico ali. Porque, assim, eu sempre falo, né? A minha filha Manuela, que é a mais velha, ela já tem as suas próprias experiências com Deus. Então, ela já tem alguns conhecimentos que não fui eu que levei. Ela já tem algumas experiências que não fui eu que causei, que trouxe, que fui canal de Deus para ela. São coisas que são dela e que ela pode vir compartilhar comigo. E agora, as mais novas, principalmente a Abigail, né? Que é menorzinha, ainda precisa de mim. Ainda precisa que eu seja aquele norte para ela. A referência, o modelo. Então, eu vejo que isso muda muito, sabe? A maneira como eu estou convivendo com o Senhor e contemplando o Senhor e dessa maneira manifestando a minha devoção faz diferença na maneira que eu oro em frente a elas mesmo, sabe? As nossas orações em comum. E até mesmo, né, Gê? Aquela coisa, quanto mais você está cheio de fé, a maneira que você reage a coisas do cotidiano. Sabe? Qual que é a nossa primeira reação quando a criança se machuca? É sair correndo atrás do médico, é orar primeiro. Podemos sair correndo atrás do médico, mas orando, sabe? Então, aquela coisa, quanto mais a gente está avivado na fé, a nossa atitude, ela é diferente. Não tem como dizer que não. A gente percebe a mudança quando alguém traz um problema da escola, um problema no trânsito, sabe? Eu lembro que teve uma época que a gente não podia ver uma ambulância, que a gente já orava, Senhor, abençoa que essa ambulância chegue para quem tem que chegar, que consiga resolver o problema dessa pessoa. Era uma coisa natural pra gente. Depois teve uma época que eu simplesmente parei de fazer isso. E as meninas começavam a fazer, principalmente a Manuela, ela fazia quando ela via. E eu falei, nossa, eu deixei passar essa minha paixão pela essa preocupação, essa compaixão pelas pessoas. Por que eu fiz isso? E é uma coisa que impactou elas no período em que eu estava fazendo, a ponto de elas continuarem quando eu deixei de fazer. Agora, com certeza, se eu não fizer e continuar e não estimular e, sei lá, a chance de apagar isso nelas também é enorme. Então eu vejo isso, sabe? A nossa vida com Deus e esse impacto no exemplo que a gente determina aí para elas. Lindo, isso é bem precioso. A minha frase do momento é que a intencionalidade não ganha da vibe, né? Porque eu sou muito no tipo, né? Acho que a gente é parecido nisso, de fazer a lista de tem que fazer devocional, tem que orar antes de comer, tem que, e tudo bem, a gente continua ali nos tem que, né? Mas a gente não tá na vibe, né? E essa vibe,
ou tá numa vibe irritada e isso impacta a forma que faz as coisas, né? Então, assim, fazer todo o checklist do que tem que fazer com as crianças nem sempre é o mais importante, né? A gente pode, talvez, né, fazer outras coisas mais intencionais com os filhos, né? Mas se tendo o nosso coração ali, né, focado, firme, e a nossa vibe ela é afetada pelo nosso secreto, né? Por como a gente está vivendo com o Senhor, né? O nosso relacionamento com Ele. E também a coisa da gente só fazer orações infantis, né? A gente fica muito nessa quando a gente só foca na lista. Uhum. Só vai fazer orações, digamos, vou fazer as orações ali. Senhor Jesus, obrigado por essa comida, amém. Né? Senhor Jesus, abençoa a nossa noite, amém. E às vezes a gente pode orar orações nossas mesmo, né? Não só das crianças, né? Mas as nossas orações na frente das crianças, né? Mesmo se Sim. eles vão dispersar porque foi longo, não tem problema, eles vão ver isso um pouco, né? Essas nossas orações verdadeiras, né? Tipo, não só mecânicas ali, né? Isso é muito, muito precioso. Eu queria pedir, Mel, para você contar o teu testemunho rapidinho, né? Assim, eu acho que daria um episódio inteiro sobre isso, mas sobre a Ana Júlia ter ficado muito doente, né? Você escreveu sobre isso e como a oração Uhum. também, né? Foi um instrumento do Senhor nesse processo, né? De cura dela, da tua Sim, ansiedade, realmente, né? Você pode compartilhar, principalmente assim, desse aspecto da oração, nessa situação da tua sim. família? Quando a Ana Júlia tinha uns 5 anos, ela teve uma doença autoimune, só que a gente não sabia, né, o que que era na hora. Quando a gente viu, ela estava com hematomas no corpo inteiro, petequias, assim, aquelas bolinhas vermelhas no corpo inteiro, a gente não sabia o que tinha, fomos direto para o hospital, no pronto atendimento. No primeiro momento, a ideia era descartar a leucemia, Uhum. porque um monte de hematoma assim que surge, né, a primeira coisa é a leucemia. E eu fiquei 45 minutos ali com ela, esperando o resultado do exame. E eu lembro que esses primeiros 45 minutos, assim, ela ficou mexendo, brincando no celular com o joguinho. E eu fiquei lá orando, andando pelo quarto e clamando. E eu estava mais louvando do que orando, no Hum, sentido de falar, Deus, eu sei que o Senhor pode fazer o que for preciso. Porque hum, na minha cabeça passava, né? Não, se ela tiver leucemia, já é leucemia, né? Então não tem como não ser. O exame não vai falar que não é, se já foi. Mas aí uhum, o Senhor pode curar. Tá, mas o Senhor pode fazer um milagre. Mas o Senhor também pode precisar de um transplante. E daí se a Manuela precisar fazer um transplante. Tudo isso passou na minha cabeça na hora, né? hum, E eu ficava nessa, não, eu vou continuar amando, eu vou continuar louvando, eu vou continuar adorando, eu confio no Senhor. No final das contas, era uma doença autoimune chamada púrpura, trombocitopênica idiopática, e ela ficou aí uma semana no hospital, porque os remédios não estavam fazendo efeito, além do fato de que ela estava com as plaquetas muito baixas. Assim, se ela tropeçasse, caísse, batesse a cabeça, ela podia morrer. Era esse nível, assim, de hum, gravidade da situação. Então, a gente ficou uma semana no hospital e os remédios não fazendo efeito. E eu lembro que, assim, era um misto de emoções, porque a minha oração principal era para que a gente estivesse com o coração firme em Jesus, sabe? hum, Não deixar a nossa fé abalar. Eu nem tanto orava para que ele curasse a Ana Júlia, porque assim parecia que era meio óbvio. Ele sabe que eu quero que ela seja curada. A minha uhum, oração era assim: enquanto a gente está passando por isso, eu não quero deixar de crer no Senhor, amar o Senhor, louvar o Senhor e ver a bondade do Senhor. Nem eu, nem ela. Eu quero que a gente consiga caminhar nisso sabendo que o Senhor é nosso Deus. E ao mesmo tempo, eu sabia que a minha igreja estava orando por ela, então eu me sentia amparada, sabe? Pela hum, oração da igreja. Então eu hum, lembro que teve uma vez que eu estava assim orando, e eu acho que eu estava indo para casa, eu tinha revezado com meu marido, eu estava no carro e eu falei assim: Deus, eu não consigo é, orar lutando pela cura. Eu me sentia assim, guerrear pela cura, aquela cura, vou orar pela luta, até segurar o anjo. E ele hum, abençoa, não vai embora sem abençoar. Eu não consigo. Todas as minhas forças eu reunia para isso, para manter a minha fé fortalecida. E uhum, nesse momento era como se Deus estivesse falando assim para mim: não se preocupe, que tem um exército orando por você. Então hum, pode ficar tranquila que tem gente orando. E isso uhum, me amparou muito, sabe? Porque assim, foi muito engraçado que o resultado dos exames, ele foi tão assim estranho, porque uhum, era para Deus mostrar que não era o remédio fazendo efeito, era ele agindo. Porque hum, numa hora subia, uma hora descia, então foi muito assim crucial para nós entendermos isso, que ele era bom em todo tempo ele é bom, e a gente vai manter nosso coração firme nisso. Então a minha oração foi muito nesse sentido, sabe?
E era Uhum. engraçado porque a Ana Júlia, na época, ela não queria que as pessoas orassem com ela. E a gente Com não ela. sabe, nem ela sabia por quê. Eu falava, por quê, filha? Ela falou, não sei, não quero. Então as pessoas queriam orar, ungir, levar óleo, colocar a mão na cabeça, e ela não queria. E daí, assim, eu abraçava ela, as pessoas oravam da mesma forma, né? Porque oração a gente não vai rejeitar. Mas eu falei assim, filha, por que você não queria? Então ela falou assim, ai, não sei. Então eu não sei se ela tinha um pouco de receio, de não crer, sabe? Porque ela já tinha muito entendimento nessa época, é mesmo muito novinha. Mas foi, assim, um tempo muito especial, assim, de crescimento. Uhum. E sabe uma coisa, assim, né, Gê, que eu falo? É triste a gente admitir, mas a verdade é que quando tá tudo bem, a gente ora menos do que quando as coisas não estão bem. Eu acho que a maioria das pessoas é assim, infelizmente. Eu Uhum. orei tanto para me mudar para os Estados Unidos, por exemplo, né? E foi engraçado que a primeira vez que eu vim num culto, que eu fui no culto lá na igreja ainda, né? Porque a gente demorou um mês mais ou menos para se mudar depois que teve a resposta positiva. Primeira vez que eu fui num culto, foi engraçado porque assim, eu falei assim, Deus, eu não sei o que pedir agora. Porque eu pedi tanto para dar certo, eu não sei o que pedir. E foi muito engraçado, assim, claro, eu agradeci muito, né, a Deus, mas foi uma sensação, nossa, eu sempre orava por aquilo e agora aquilo aconteceu. Uhum. Então acontece, infelizmente eu vejo isso na gente. E por outro lado, por um lado eu entendo Deus permitindo tantas coisas para nos provar e nos aproximar dele, né? Uhum. Então, eu agradeço a ele mesmo pelos momentos ruins, porque isso nos aproximou, com certeza. Esse é um testemunho para Ana Júlia mesmo, né? Para Ana Júlia, para Manuela, para Abigail, claro, para a família toda, né? E com certeza, Uhum. como este, tem outros, né? Da Ana Júlia, da mudança para o país como vocês queriam, outras coisas, né? Que com certeza acontecem na vida de toda a família. E eu acho que esse é um passo importante, né? De testemunhar para os nossos filhos coisas que o Senhor fez como resposta de oração, né? Que em casa a gente sempre conta de que a gente não podia ter filho e a gente teve filho, Jesus, né, respondeu a nossa oração, o Senhor fez, nos deu esses milagres e até esses dias a gente estava lendo um devocional, daí no devocional estava a pergunta assim, compartilhe uma resposta de oração, alguma coisa assim, né? Como que Deus respondeu, né? Aí eu comecei a contar de novo, né? A mamãe queria tanto ter um bebê, né, e tal. Aí meu filho mais velho, não esse, mãe, conta outro. Daí eu contei outro, né? E daí a gente foi, né, contando cada um uma coisa, assim, né? As crianças, coisas menores, assim, menores, não é menores, né? Mas coisas assim, mais infantis mesmo, né? Porque elas são crianças. E a gente foi compartilhando, assim, é muito gostoso. Eu acho que esse testemunhar, né? Contar para os nossos filhos, também contar de outras gerações, né? Olha, a Uhum. gente, né, viveu essa situação, a gente orou de tal forma, né? E eu orei para não perder a fé. E ele fez um milagre de manter o meu coração fiel a ele, né? Então, são coisas assim tão bonitas, né, nessa prática de ensinar os nossos filhos, né? E eu acho que assim, talvez essa seja a primeira dica prática do episódio, que agora eu quero ir para uma parte mais prática de ensinar os nossos filhos, né? Talvez a primeira dica prática é testemunhar, né, o que o Senhor Uhum. fez nas nossas vidas, na vida das nossas famílias, né, para que a gente continuasse seguindo a Ele, né, para que a gente continuasse servindo a Ele. E eu escolhi você, Mel, para esse episódio por causa das idades das suas filhas, por causa do teu conhecimento, claro, né, por causa de que eu sei, assim, né, do teu testemunho como mulher de Deus, mas especialmente por causa da idade dela. Porque, assim, a gente volta e meia recebe mensagem assim, tá, mas você só fala de quem tem filho pequeno, né? Existe uma frustraçãozinha de algumas mães de filhos mais velhos, assim, né? Esses dias eu recebi uma mensagem assim, você nunca vai falar de quem tem filho na faculdade? Eu assim, poxa, não sei. Não sei, amada, não sei, né? Vamos ver. Mas você, Mel, eu acho bem peculiar, né? As tuas fases, assim, né? Você tem. A Manuela, você falou que tá com 16, né? 15 para 16, é. 15, Daqui a né? pouco 16. Ai, meu Deus, 16 aí nos Estados Unidos é tipo super, né? Super E vai bebê. dirigir já. Mulher! Que maravilhoso. Aí você vai ter alguém pra buscar as outras. Veja pelo lado bom. Vai poder Sim, dividir. E a Ana Júlia tá com com 10. 10 e a Abigail 2, né? 2, aham. Então, são, assim, três fases
completamente distintas, né, umas das outras. E com certeza você já deve ter percebido assim, por esse caminho aqui é melhor não ir, por esse outro caminho, né, é legal. É claro que também não é só a idade, é personalidade, né? Isso eu percebo mesmo com idades próximas aqui, né? Tem horas que uma coisa funciona para um, não funciona para outro de jeito nenhum, né? Mas o que você tem aprendido ao longo destes 16 anos como mãe cristã, que está aí tentando ensinar as filhas no caminho, o que você tem entendido que tem sido mais desafiador, talvez, ou aquilo que tem funcionado nesse ensino, né? De orar Uhum. como família, orar individualmente. E aí a gente vai fluir nessa conversa, assim, mais prática, Mel, do que dá certo e o que Uhum. não dá certo nesse ensino. Eu comecei com as três igual, né? Do básico de vamos orar, eu vou falar e você imita, vou falar e você repete quando é bem pequenininho. Depois vou falar, vou perguntar e você vai me responder, né? Então, o que que você quer agradecer pelo dia de hoje? O que que você quer pedir para Jesus? E assim por diante. O que tem que você pedir perdão? O que que você acha que você fez hoje para pedir perdão para Jesus? Então, Uhum. eu comecei com elas da mesma forma, né? Essa questão de perguntar, responder, ou menorzinha, Abigail ainda ela não consegue 100% responder, sabe? Eu falo, o que que você quer agradecer? Ah, não sei. Então, ainda, às vezes eu acabo falando assim, ah, não foi legal isso? Daí ela fala, foi. Eu falo, então agradece, fala, obrigado, Jesus, por isso. Então, Sim. tento guiar nesse sentido, né? Mas à medida que elas vão crescendo, eu acho que o mais poderoso mesmo, que eu mais sinto diferença, é fazê-las orar. Uhum. É quando a gente está no café da manhã, a gente orar com todo mundo pelo dia um do outro e colocar às vezes uma para orar pela outra, às vezes do nada, assim, alguém conta alguma coisa que aconteceu na escola que tá difícil, eu peço, então ora pela tua irmã aqui, vamos orar pela sua irmã agora. E daí eu peço para elas estarem orando, trazer isso para a prática. Uhum. E essa questão de nós orarmos em família é muito bom porque a gente volta para o primeiro ponto do exemplo, é aquilo que você falou. Quando a gente está orando em família no café da manhã, nosso café da manhã é sempre assim, né? A gente toma café da manhã e daí a gente ora todo mundo junto antes de ir pro dia, cada um ora uma coisa pela família mesmo. Só que essa oração não é uma oração infantil, como você comentou, né? A Uhum. Abigail vai orar do jeitinho dela, mas cada um vai fazer a sua oração e eu e meu marido vamos fazer a nossa oração de adulto mesmo. Então eu acho que isso ajuda a criança a amadurecer no sentido de, olha, eu não vou só orar dessa maneira. Eu lembro que a Manuela, quando ela era pequenininha, ela sempre orava assim: Papai do céu, obrigada pelo dia, obrigada porque o Senhor tem nos guardado e nos enchido do Espírito Santo. Eu quero te pedir que o Senhor nos guarde e nos encha do Espírito Santo. Em nome de Jesus também. Ela agradecia e orava a mesma coisa. Que lindo! Então, mas aí assim, uma hora tem que crescer, né? Como diz Paulo, quando eu era menino, eu falava como menino. Mas Uhum. agora eu tenho que deixar as coisas de menino. Então eu acho que essa oração em conjunto vai puxando, sabe? Vai fazer a criança amadurecer. Mas ao mesmo tempo a gente percebe a necessidade de vezes falar: olha, filha, tá, mas termina a oração e fala assim, ok, mas ora por isso. Você percebeu que você fez a mesma oração que você fez ontem? Parece que você fez uma oração, você estava dormindo ainda, sabe? Orou só por orar, falou só por falar. Então ora por isso. Então, às vezes, eu designo motivos de oração para elas, assim, uma pela outra, principalmente, essa questão da irmandade, né? Ajudar a construir esse relacionamento. Então, eu procuro trazer uma orar pela outra, pela situação que a outra está vivendo, para tentar criar esse vínculo. Mas às vezes a gente puxa mesmo. Ora por isso, ora por aquilo. Essa situação que vai acontecer. Vamos todo mundo orar por essa situação que a gente está passando aqui agora. Cada um vai falar o que quer pedir para Jesus essa situação. Vamos agradecer por aquilo. Como hoje a gente também tem o pequeno grupo em casa, né? Então também às vezes a gente traz motivos de oração que o pessoal traz no pequeno grupo para a gente orar junto. A Manuela, especialmente, né, que é mais velha, eu peço às vezes para ela orar no pequeno grupo. Então a gente vai incentivando essa questão, trazendo para a prática. Eu acho que aquela coisa, a prática leva à perfeição, né? E aquilo que elas veem a gente fazendo mesmo, que é aquilo que a gente falou lá no começo, né? Quando a gente está na vibe, acaba ficando melhor. Mas isso que você falou do temperamento, eu acho que faz muita diferença. Assim. Eu vejo claramente como é diferente um temperamento para outro e como a gente pode fazer o mesmo caminho e ter resultados diferentes para cada filho, sabe? Sim. O que me consola, sabe? O que eu tenho falado muito, assim, que quando eu me comecei. Logo que eu tive filho, eu tinha muito medo dessa história de educação espiritual, porque eu tinha muitos exemplos de pessoas muito de Deus que tinham filhos desviados, filhos não cristãos.
Então eu achava assim que era impossível você ser crente e ter filhos cristãos, pelos exemplos que eu tinha ao meu redor. Daí eu me converti, daí eu comecei a me envolver com outras pessoas, né, num outro ambiente eclesiástico e vi que não, que existiam famílias funcionais que tinham filhos crentes. E comecei a ficar tranquila, entendendo que aquela palavra que Jesus traz, né? Que o reino de Deus é como aquele semeador que planta e ele dorme, e a planta cresce e ele não sabe como cresceu. Mas ele faz a parte dele, né? Ele planta, ele rega, mas quem dá o crescimento é Cristo, Paulo já falava. Então, isso eu acho que precisa aquietar um pouco os nossos corações, sabe? A gente vai fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. A gente vai orar com a criança, a gente vai orar pela criança, a gente vai fazer a criança orar. Mas no final das contas, quem vai dar o crescimento é o Espírito Santo. E a gente precisa descansar nisso, sabe? Eu tinha muito medo da adolescência, muito medo também numa outra época da minha vida. Mas eu entendi que a adolescência também é você colher aquilo que você plantou ao longo da infância. A gente vai criando em bons embasamentos para conseguir colher nessa fase da adolescência. Eu sei que a Manuela é uma criança, adolescente, né, fora da curva, porque ela tem um temperamento muito disciplinado. Então, ela tem uma facilidade de fazer um devocional disciplinado, um tempo de oração disciplinado, melhor do que eu, porque é do temperamento dela. Então, assim, eu pude fazer a minha parte de ensinar, mas o que o Espírito Santo fez com isso e com o temperamento dela é maravilhoso. Já a Ana Júlia tem outro temperamento, então eu preciso ficar mais em cima, eu preciso cobrar mais, né? A gente vai incentivando mais, principalmente, mas ao mesmo tempo as duas precisam muitas vezes, que inclusive a Abigail, é claro, agora, né, com quase 3, que quando uma situação difícil acontece, elas precisam que eu as ajude a voltar os olhos para Jesus muitas vezes. Nem sempre elas conseguem olhar e falar, não, eu preciso de Jesus. Às vezes elas vêm trazendo um problema, um caos, um estresse da escola, aquele tumulto no coração, né? Eu falo, calma, vamos orar primeiro, vamos ver o que Deus pode nos ajudar com isso. Nem sempre, é claro, eu tenho essa resposta imediata, infelizmente. Muitas vezes eu deixo passar uma oportunidade, mas pela graça do Espírito Santo, aleluia, muitas vezes eu consigo ajudá-las. Então, é essa prática que vai fazendo com que elas comecem a olhar para as situações, eu espero, muito em breve, que a maioria das situações que elas passem, elas consigam voltar os olhos para Jesus antes mesmo de virem desesperadas, né, abrir o coração, porque quem sabe elas já tenham resolvido com Jesus, sabe? Ou quando elas vierem falar, elas já estejam mais calmas, porque elas conseguiram orar primeiro por isso. Então, são situações que a gente vai aprendendo a lidar com os temperamentos e com as diferentes fases da vida. É o que eu percebo isso, sabe? Mas a base é a mesma, não muda, né? Hoje eu não preciso falar para Manuela mais, Manuela, fale comigo assim, Senhor Jesus. Mas às vezes eu preciso falar, filha, lembra que em Filipenses fala pra gente não andar ansioso por coisa alguma? Então vamos lá, vamos orar pra gente não ficar com essa ansiedade aí no coração. Então só muda às vezes a fala, mas a essência é a mesma. E você falou, né, da gente não andar ansiosa, né? Pela conversão do nosso filho, não andei ansiosa por isso, mamãe, né? Porque é bem isso, né? Às vezes a gente, tem que entender que cada filho é de um jeito, e que talvez a gente precise ter um manejo diferente ali, né? Dessas estratégias de ensino, mas no fundo, esse discipulado familiar, ele é muito simples, né? E não tem muito inventando muita moda, assim. Eu acho que quando eles são menorzinhos, a gente inclui muitas coisas lúdicas, é mais assim por falta de cognição que eles ainda não têm, né, do que a gente está tentando ensinar ali, né, muita coisa para absorver. Mas quando eles vão ficando maiores, aí um responde de um jeito, outro responde de outro, mas a prática não vai mudar, né? Eu não vou ficar assim, tipo, agora eu vou fazer de um jeito pro fleumático, de um jeito pro... a gente vai orar, gente. A gente vai orar, né? Eu não vou aqui ficar trazendo brincadeiras para sempre, né? Eu sou super a favor de uma atividade, né? Vocês sabem disso, né? Eu produzo isso, né? Mas para os menores mesmo, porque chega uma hora que é muito simples, gente. É leia a Bíblia e faça oração, né? Não tem muito que ficar inventando, né? E isso vai realmente dessa nossa disposição, e crer que o Senhor vai fazer algo ali com cada temperamento, com cada personalidade, com cada jeito de ser, né? E o filho que Deus põe pra gente é plano dele, e ele vai dar a estratégia, né? Que a gente precisa. E você falando, né, dos momentos em família, assim, eu lembrei que outra coisa legal é a gente pedir para os nossos filhos orarem pela gente também, né?
quando a gente tá em alguma situação difícil, assim, né? Eu comecei a fazer isso, assim, nem foi porque, eu preciso fazer isso, eu acho que é importante, foi meio que num dia, assim, que eu tava precisando que alguém orasse por mim, eu não tinha mais ninguém a não ser minhas crianças. Foi assim, eu tava com dor, assim, eu acho que eu tava com febre, gripada, o Antônio tava viajando, e eu tava sozinha com as crianças, e eu lembro que eu tava assim, meu Deus, como que eu vou chegar até o fim desse dia, né? E o meu filho mais velho, assim, acho que ele tava com 5 anos, tadinho. Ele me viu, assim, meio prostrada, né? Assim, tava sentada com a cabeça baixada, assim. Ele falou assim, mãe, você tá bem? Aí eu falei, ai, filho, ora pela mamãe, por favor. A mamãe não está bem, eu tô com dor de cabeça, tô com febre. E, né, o papai tá viajando, a mamãe precisa de força, né? E ele orou por mim. E nesse dia eu pensei assim, cara, por que que eu não peço para os meus filhos orarem por mim, né? Assim, na vida de família mesmo, né? Assim, filho, ora pela mamãe, que a mamãe tá com alguma situação, né? Alguma enfermidade. Ore para que a mamãe consiga fazer todas as tarefas hoje. Porque nós nos colocamos como na caminhada juntos ali com eles, né? Assim, né? Uhum. A mamãe tem uma oração aí que ela que faz pela gente, né? Não, eles também, né? Eles também podem orar pelos adultos. E orar pelo papai e pela mamãe, pôr as mãos, né? Aí, a partir desse dia, eu falei, nossa, é verdade, né? Eu preciso pedir pra ele, põe a mão na cabeça da mamãe, ora pela mamãe, por favor, né? E agora né, já faz mais de um ano que isso aconteceu, ele vem às vezes, né? Mamãe, eu vou orar por você, né? Ele põe a mãozinha. Então, são coisas muito simples, né? Eu acho, assim, do dia a dia, né? Agora, coisas que acontecem, Mel. Mãe, eu não quero orar, eu não vou orar, eu não quero que orem por mim, como aconteceu quando a Júlia no hospital. Não, não quero. E aí? Mamãe não quer orar. O que que você faz? Ou nunca aconteceu aí? Olha, você sabe que eu sempre brinco, né? Graças a Deus que eu evoluí e melhorei. Mas com a minha primeira filha eu ficava revoltada, indignada. Como assim não quer orar? Jesus te ama, ele morreu por você e você não quer orar. A gente tem, né, uma mania de olhar quando nosso filho faz isso com um olhar muito legalista e, meu Deus, meu filho é um pecador, Jesus vai jogar raios sobre a cabeça dele. Então a gente tem essa visão. A nossa tendência é achar que Jesus está profundamente decepcionado, magoado, chateado com os nossos filhos, né? E que alguma coisa vai acontecer de ruim. E a gente acaba refletindo isso na maneira que a gente reage. Hoje eu aprendi, hoje já faz algum tempo, né? Mas eu aprendi mais depois que eu passei dessa fase aí com a minha filha mais velha. Eu aprendi que simplesmente eles estão aprendendo e eles expressam aquilo que a gente não tem coragem de expressar muitas vezes, né? A gente não tem vontade de orar e a gente não fala, a gente só não ora. Então, o que que eu faço geralmente? Agora eu tô passando essa fase com a Abigail, né? As minhas mais velhas já não fazem essa fala de eu não quero orar, porque elas já sabem, elas já têm essa consciência de, puxa vida, não tô nem podendo falar isso, né? Então, assim, quando a gente ora em grupo, em família, simplesmente tem que orar, não tem opção. E no caso do orar sozinho, se elas não orarem, eu não posso forçar. É aquilo que eu falo para elas. Esse é o tempo de vocês, é o secreto do Senhor, com vocês o Senhor. E eu não tenho como forçar, mas vocês sabem que é importante. Então eu sugiro que vocês vão orar agora, né? Mas aí depende delas. E, claro, que eu oro para que o Espírito Santo mova elas nesse sentido. Mas com a Abigail agora com essa fase, eu falo, vamos orar então antes de dormir. Ai, não quero. Fala assim, que pena, filha, né? O Papai do Céu gosta tanto de ouvir sua voz, ele quer tanto ouvir o que você tem para dizer, mas tudo bem, eu oro por você. E eu vou lá e oro. Então, assim, já aconteceu, não foram todas as vezes, mas a maioria das vezes que isso acontece, de ela falar que não quer orar e eu oro, ela termina e fala, agora é minha vez. E dela vai lá e ora. Então é muito comum. Claro, acontece dela simplesmente, ok, vira pro lado e dorme, boa noite. Mas acontece muitas vezes, ela simplesmente orar depois que eu oro. Quando a gente tá orando na família, por exemplo, dificilmente, eu acho que eu nunca ouvi ela falar que não queria orar quando a gente tava orando todo mundo. Por quê? Porque tá todo mundo junto orando, todas as irmãs, né, todo mundo tá fazendo exemplo ali e ela acaba indo na onda.
Mas eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de calma, sabe? Não achar que Jesus está magoado com os nossos filhos. E saber que é uma fase, que eles só estão comunicando aquilo que a gente não tem coragem de comunicar muitas vezes. Continua, não quer orar? Tudo bem, filho, eu vou orar. Jesus gosta de ouvir tua voz, é importante. A gente reforça a importância. Tudo bem você falar teu sermãozinho, é importante a gente orar, conversar com Jesus. Mas tudo bem, ora e pede para o Espírito Santo, depois você com ele, no seu secreto, Jesus, ajuda meu filho a desenvolver esse desejo de orar, estar com o Senhor. E a gente segue orando, e segue dando exemplo, e segue insistindo, e as coisas vão se alinhando. Eu posso dizer porque a Manuela, há 15 anos, 15 não, né, mas há 13 anos atrás, 12 anos atrás, falava, não quero orar de vez em quando. E hoje eu vejo que ela tem a sua própria vida de oração. Então a gente continua fazendo o que a gente tem que fazer. Continue a Pedindo não para o dar. Espírito Santo fazer a obra dele. Exatamente, né? A gente é muito imediatista, né, na educação de filhos, e isso em tudo, né? Não é só com a pessoal, né? Quanto antes a gente começa a entender que vai ser uma jornada de muitos anos, que uma noite que não quis orar, né? Uma fase ali que tá mais resistente não define todo o resto, a gente não larga a mão, né? Tipo, então deixa, né? Mas nada de falar que Jesus vai ficar triste com ela por não orar. Essa parte a gente tem que tomar cuidado, né? Deus tá A triste com gente faz muito isso. Tomar Assim, eu cuidado. não vou te dizer que eu nunca falei. Eu devo ter falado algumas vezes, principalmente com a Manuela. Porque, assim, eu tinha essa visão, né? Era uma visão que eu mesma tinha. Na verdade, é isso. Por que que eu orava? Para que Jesus, para cumprir o meu checklist. Então, se a minha filha não orar, ela não está cumprindo o checklist dela. E isso é uma coisa muito grave, né? Então, a gente tinha lá o nosso checklist bem fariseu, que a gente tinha que fazer bonitinho. E quando o nosso filho não entra nele, porque afinal é só uma criança, a gente acaba achando que Deus está punindo, vai punir. Mas é uma visão muito errada mesmo, né? Uma visão muito sem graça. Eu Não acho sem graça. que isso é muito sem graça de não conter a graça de Cristo. Mas eu acho que quanto antes a gente entender que o problema talvez está na crença, né? E não na prática. Não adianta a gente querer ficar mudando a forma que a gente fala as coisas se a gente não acreditar na realidade. De que a oração Exatamente. A oração é um meio da graça de Deus, né? É um privilégio. Cara, o Criador do universo tá aqui, eu posso falar com ele, né? E não assim uma obrigação, né? Tipo, aí olha, tem que. Então, assim, mexer na nossa crença acho que ajuda, né? Eu lembro que uma vez a gente tinha acabado de ler, a gente estava fazendo a leitura de aquela Bíblia que eu amo, livro de histórias bíblicas de Jesus. A gente agora deu uma parada nela, mas a gente tava fazendo muita leitura dessa Bíblia, né? Tipo, lia muito, começava de novo, eles amam, né? Eu também gosto muito, eu choro toda vez. E daí teve a vez do mar, que, né, a gente leu do Mar Vermelho, que Deus abriu e tal, né? Aquela história maluca. E eles amam, né? Sempre tem mil perguntas. E daí chegou, né, hora de dormir e eu falei, agora a gente vai orar. Não quero. Né? E daí eu falei, vamos orar, né? Deus tá aqui e tal. Aí ele fez uma oração bem, tipo, blá, sabe? Tipo, Senhor Jesus, obrigado, amém, né? E daí eu falei assim, filho, lembra aquela história que a gente leu hoje do Mar Vermelho? Aquele Deus que abriu o Mar Vermelho tá aqui. Ele tava eu lembro essa história, acho que ele tinha 4 anos, ele arregalou o olho assim. Eu falei, filho, aquele Deus que abriu o Mar Vermelho está aqui. E ele quer conversar com a gente pode falar com ele agora. Vamos falar com ele? Mãe, vamos, né? E daí a gente começou a orar, né? Senhor, abriu o mar vermelho. Como o Senhor é bom, como o Senhor é poderoso, né? O Senhor está conosco, aquela coisa toda. Ele não falou conosco, né? Ele falou com a gente. Mas é isso, assim, né? Voltar daquilo, assim, que é um privilégio, né? Tô cansado, não tô afim, mas é assim que a gente chega e tá tudo bem, né? E outra coisa que, como os meus filhos são muito competitivos, não sei se as suas são, talvez pela idade, mas aqui, né, é muito, porque eles são bem próximos de idade. Eles têm muito assim de eu primeiro, eu vou antes, não. E eles começaram a se desinteressar para orar antes do almoço, né? E, assim, sempre, quem quer orar? Ninguém queria, sabe? E daí acabava sempre sendo eu ou meu marido, né? E daí eu comecei
Falar assim, deixa eu, por favor, assim, deixa eu. Falo vendo igual eles, né? Bem criançona, assim, né? Por favor, deixa eu orar. E daí eles acharam graça, né? Olharam assim pra mim, tipo, tá, mãe, pode ser você. Deu, mãe, obrigada, eu amo orar, né? E daí eu terminei a oração, daí um deles, posso também? Por favor, deixa eu, né? E daí eles voltaram a ficar nessa antes do almoço, né? Por favor, mãe, deixa eu. E eu entrei com eles, assim, brincando. Por favorzinho, deixa eu, né? E daí agora a gente tá numa fase que todos têm que orar antes do almoço. Assim, todo mundo tem que fazer uma oração. Primeiro eu, e vai aquela coisa. E assim, é a vida em família, é a vida com irmãos. E É. acho que Deus vai nos dando esse jeitinho, né, para cada situação, assim, que a gente tem que lembrar que se a gente tá tendo dificuldade, talvez tem que mexer na nossa crença, né, voltar para a Sim. palavra, né, entender como que ele quer, né, que a gente se relacione com ele, né, não é a gente que decide isso, é E ele, né. assim, né, Jay? A gente que conhece Jesus, já é adulto, nossa vida é tão cheia, às vezes, de altos e baixos, em alguns, né, não completamente na fé, assim, propriamente dito, mas na prática, muitas vezes, na maneira como nós vivemos a nossa fé. Às vezes a gente está muito assim, tipo, até a gente fica satisfeito como a gente está lá nessa boa vibe, e às vezes a gente está assim tão, mais ou menos para baixo, sabe? Quem Sim. dirá os nossos filhos que ainda não tem nem um décimo do conhecimento que a gente tem? Uhum. Ainda não tem um décimo da experiência com Deus que a gente tem, sabe? Estão crescendo, ainda estão vivendo tudo. Eles são inconstantes até no ir ao banheiro e apertar descarga, não é? Que é uma coisa tão óbvia. Então, sabe? Então, por que a gente quer exigir deles coisas que nem a gente consegue responder? Então a gente Uhum. precisa olhar com mais graça, sabe? Jesus fala que a maneira que a gente julgar, a gente vai ser julgado. Então, em vez de a Exato. gente tirar o cisco do olho dos nossos filhos, vamos olhar para a trave do nosso olho e ser mais Exatamente. misericordiosos com eles, né? E muita compaixão, né? Acho que dentro da família, assim, a gente precisa realmente lembrar disso, assim, ter compaixão uns dos outros, né? Eu falo muito com eles, assim, de tentar entender qual que é a intenção do outro. E sempre tentar entender de forma positiva, né? Qual que é a intenção do Uhum. outro, né? Às vezes eles estão chateados com algo que eu falei, né? Daí eu falo assim, qual que você achou que foi a intenção da mamãe? Né? Ah, foi me proteger, foi, né, me ajudar, enfim. E às vezes, né, eles deixam de fazer algo que eu queria, né? Eu falo assim, eu sei que a sua intenção era só brincar mais um pouco, né? Mas agora você precisa, assim, tentar sempre esperar o melhor do outro, acho que é isso, né? Não ficar Uhum. assim, você fez isso pra me enfrentar, você, né? Você fez isso porque você não quer que eu me divirta, né? Eles devem achar às vezes, né? E acho que nisso de ensinar a oração é isso também, né? O que está acontecendo? A intenção dessa criança aqui é só descansar, né? Ela não tá assim me afrontando, ela só tá cansada, tá tipo, a intenção dela é ir logo pro quarto, sei lá, né? Ir logo pra televisão, ir logo pra próxima coisa, né? Não quer orar por isso, não é porque ela abandonou a fé, não é porque ela não te ama, não é porque ela rejeita o que você tá ensinando. Não ama Jesus. Ai, meu Deus, né? Então, acho que a gente consegue ter um olhar, como você falou, né? Mais gracioso. E Mel, como que a gente fala para os nossos filhos? Essa aí, às vezes, eu tenho muita dificuldade ainda. Quando eles ficam com muita esperança que a oração deles vai ser atendida, né? Eu sei a resposta técnica para isso, mas na prática, assim, eu acho isso muito difícil, assim. E com certeza você já viveu mais isso na tua experiência mais longa como mãe, assim. Você vê que seu filho pediu algo, não foi atendido, orações assim tão puras, né? E que Uhum. não foi atendida, assim. Talvez gere nas mães, né? Com certeza já gerou em nós, assim, esse sentimento de, poxa, né? Como é que a fé vai ficando, né? Que a gente gosta, Sim, claro, a gente vai enfatizar quando as respostas vêm, né? sim, Mas muitas orações não são atendidas, né? Quantas sim. orações minhas não foram atendidas, suas e deles na vida também, né? O que que a gente pode ensiná-los a respeito disso? É. Eu acho que o tempo todo a gente já está preparando eles para isso, quando a gente está ensinando a Bíblia, ensinando o básico, né, discipulando eles. Eu estava até esses dias falando sobre Daniel com as meninas, a gente estava lendo Daniel agora no café da manhã, né? E a gente chegou lá, né, no Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles falam, se o nosso Deus quiser nos livrar, ele nos livra, mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que a gente vai continuar não adorando o Senhor, né? E daí eu pude lembrar ela, falei, olha,
Então, eles não estavam na expectativa 100% de que Deus ia livrá-los. E mesmo assim, eles estavam dispostos a serem fiéis. E claro, para Manuela e para Ana Júlia, isso aí já é conhecido de muito tempo. Mas a Abigail estava ali também. Ela pode não ter entendido lufas do que eu falei agora, mas aquela história já está ali. Não sabe nada, fogo, estátua. Ela estava comendo a banana dela e estava feliz, entendeu? Mas a gente já vai construindo isso. E eu acho que é uma construção tão mais suave do que eles conseguem entender. Sabe por quê? Porque eles veem o tempo todo a gente como pais, amando-os e mesmo assim permitindo que algumas coisas ruins aconteçam, como uma vacina, por exemplo. Sabe? Então, ele sabe que a gente ama e mesmo assim vai ter que tomar vacina. Não tem como dizer não. Quantas vezes o filho fala, mas eu quero comer 2 pedaços de bolo de chocolate. Você fala, não pode comer 2 pedaços de bolo de chocolate, vai dar dor de barriga. Então, eles estão vendo na maneira como nós os educamos, de que o amor também diz não, muitas vezes. Então, eu acho que a gente constrói essa compreensão de Deus muito mais na maneira como nós nos relacionamos como pais com eles, e depois eles conseguem refletir isso em Deus, do que simplesmente só essa doutrina, né? Como eu falei, vamos sentar ali Daniel agora. Porque o pequenininho não vai entender, mas a gente vai construindo essa doutrina. E eles entendem. Eu lembro que eu fiquei muito impressionada quando eu estava grávida da Abigail. Eu não sabia ainda que era Abigail, então a Ana Júlia devia estar com... Ela tinha acabado de fazer 6 anos. 6 anos? Ou 7? Já não me lembro mais. Acho que 7. E ela foi orar um dia antes de dormir e ela, do nada, começou a orar pelo bebê. E ela falou assim, Senhor, obrigada pelo bebê que está na barriga da mamãe. Abençoa o nascimento dele para que não tenha nenhum problema. Porque tanto do parto da Abigail, tanto o parto da Ana Júlia quanto da Manuela teve problemas sérios. E ela já sabia dessa história, né? A Ana Júlia nasceu morta praticamente. Então ela falou assim, abençoa para que não tenha nenhum problema no nascimento. Mas, se tiver, que o Senhor possa cuidar dele. Ou seja, ela já orou sabendo que podia não ser respondida a oração dela. Porque a oração era que não tivesse nenhum problema. Mas se tiver, porque o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Então que o Senhor cuide para que dê tudo certo. Então isso para mim me tocou de uma maneira tão profunda, porque ela já fez uma oração tranquila de que seja feita venha o teu reino, seja feita a tua vontade e não a minha. E assim, nunca... E eu acho que eu nunca sentei para ter essas conversas tão profundas e longas sobre soberania de Deus, né? Mas à medida que a gente vai ensinando, principalmente quando a gente está lendo a Bíblia, né? Como você faz com seus filhos, eu faço com elas, as histórias bíblicas são suficientes, sabe? Para ir mostrando esse caráter de Deus. E o Espírito Santo vai consolidando. Quando a Ana Júlia saiu do hospital, o primeiro devocional que a gente fez juntas, quando ela saiu do hospital, ela estava com 5 anos, então eu ainda fazia o devocional com ela. A gente fez um origami. E no origami, quando a gente vai fazer, dependendo do que você vai fazer, muitas vezes você faz uma dobra no origami que você não usa. Você desfaz essa dobra depois. E ela existe apenas para facilitar uma terceira dobra, né? Uma outra dobra que vai ficar lá. Só que para que você consiga fazer direito aquela dobra, sem rasgar o papel, sem amassar o papel, você precisa fazer outras dobras antes. E eu comentei isso com ela, foi muito bonito, assim, como o Espírito Santo pôde ministrar o nosso coração, que na nossa vida, muitas vezes, nós vamos ter dobras, né? Que a gente não entende por quê. Que a gente foi apertado, pressionado, porque não faz sentido aquela dobra. Porém, para que no futuro outra coisa aconteça, a gente precisava disso aqui. Então, são pequenas coisas também no dia a dia que a gente consegue, pela graça do Espírito Santo, só dele, porque a gente não tem toda a capacidade cognitiva de alcançar essas mensagens, e mostrando para eles, né? Essa questão do não, quando a mamãe diz que não pode comer mais um bolo de chocolate, quando a mamãe fala que tem que tomar o remédio, por pior que seja o gosto, e vai ter que tomar vacina, e tantas coisas que são doloridas e difíceis, mas a gente, por amor, faz, e eles podem confiar em nós, eles conseguem refletir isso para Deus. Isso é uma coisa assim que, desde que eu engravidei, eu falava que eu não queria mentir para as minhas filhas nunca. Não queria, sabe, falar, não vai doer a vacina. Porque vai doer. Dói, né? Mas o que eu sempre falava assim, eu tô aqui com você, eu tô cuidando de você, eu preciso fazer isso pro teu bem. Então eu acho que essa maneira que nós nos relacionamos vai ajudando os nossos filhos a lidar com os nãos de Deus também. 100%, eu acho que nem a gente adulto ainda consegue lidar, né? Às vezes a gente fala assim, puxa vida, Deus, eu confio, eu não entendo,
Mas eu confio no Senhor, assim, mas se pudesse ser diferente, eu ainda preferia. Mas eu acredito que essa nossa vida com eles, como mães, vai ajudando eles a formarem isso, sabe? Então, por isso que eu acho que talvez seja tão mais fácil para os nossos filhos, você vai ver com os seus, eu vejo com as minhas, terem essa compreensão de que nem tudo vai ser da vontade que eles querem. Talvez porque a gente, como mães, como pais, não façamos todas as vontades deles, né? Talvez para crianças que tenham todas as suas vontades feitas, vai ser mais difícil para eles entenderem o não de Deus no futuro. Ou talvez para crianças cujos pais não demonstram amor e a fé, vai ser mais difícil para eles entenderem os não de Deus no futuro. Por isso que eu acho que é tão importante, né, esse trabalho que você faz sobre maternidade, a gente falar sobre maternidade na internet, do ponto de vista bíblico, porque a gente não está falando só sobre criação de filhos. A gente está falando sobre uma criação de filhos que reflete diretamente na relação dos nossos filhos com Deus. Exatamente. Então, assim, queria poder te dizer um caminho, né, das pedras para isso, mas eu acho que é muito isso, sabe? É o todo que a gente vive com os nossos filhos. Eu acho que tem muito a ver com que Deus a gente apresenta para os nossos filhos, né? Não é um Deus gênio da lâmpada, né? Como tem uns adultos que ainda pensam assim, né? É um Deus de relacionamento, né? E nesse relacionamento, o que nunca vai ser não é a presença dele, né? A presença dele vai ser sempre sim, né? E isso para nós, assim, né? Às vezes a gente está numa angústia tão grande, né? Tipo assim, por que o Senhor não resolve essa situação? Né? Assim, essa situação é obviamente melhor ser resolvida, né? Tá todo mundo sofrendo. Mas o que é óbvio para mim não é óbvio para Deus, né? Não é que não é óbvio para Deus, né? Eu não tenho o esclarecimento, né, do todo, né? E ao mesmo tempo, eu tenho que daí me lembrar que eu tô aqui reclamando e chorando e lamentando nos braços dele, porque ele está aqui, né? Então, ensinar também para os nossos filhos que eles podem se sentir frustrados, isso é humano, né? Se sentir chateado, lamentar por não terem conseguido aquilo que eles queriam, mas fazer isso na presença de Deus, né? E daí também já ensinando a diferença de murmuração e lamentação, né? De poder, né, falar, olha Deus, eu tô muito triste que choveu na minha festa de aniversário, né? Pode ser que a gente, né, existem situações assim, né? Orou a semana inteira pra não chover, né? A gente mora em Curitiba, pra não chover naquele dia especial, e choveu no dia especial, poxa vida, Deus não me respondeu a minha oração. Deus sabe coisa que eu não sei, né? Deus. Exatamente. Mas ele estava lá na festa com chuva, né? Ele está presente. Eu amo aquela frase do Timothy Keller, que foi até parafraseada naquele filme Deus Não Está Morto, que ele fala que Deus nos dá a resposta que nós pediríamos se nós soubéssemos o que ele sabe. Ai, que lindo. Então eu amo essa frase. Porque se a gente entendesse o que ele entende, a gente ia pedir exatamente o que ele nos deu. Exato. A gente acha que a gente sabe demais, né? Não sabe nada, né? Daí a gente pode ir lembrando eles disso, né? Falar assim, filho, a gente não sabe, né? Por que choveu bem nesse dia. Mas Deus sabe por quê. E olha só, Deus deu recursos para conseguir fazer a festa mesmo com chuva. Ressaltar daí o positivo, né? O que foi legal disso. E chorar junto, né? Que pena, né? Estamos tristes mesmo. E estamos aqui, né? Submetidos a esse Deus. E a gente testemunha. Que é aquilo que você comentou lá atrás sobre o testemunhar. Eu acho que a gente também testemunha sobre os não de Deus. Assim como a gente testemunha sobre os sims, a gente testemunha sobre os nãos. Então, quando a Ana ficou no hospital, eu lembro que a gente recebeu muita mensagem de pessoas falando assim, nossa, fazia tanto tempo que eu não orava, mas eu separei um tempo para orar pela Ana essa semana. Sabe, coisas assim? E eu falei depois, filha, a gente não sabe quantas pessoas puderam se reaproximar de Jesus por conta de um não que a gente recebeu, quando a gente queria ter saído do hospital mais cedo, mas não saiu. Sabe? Quando o meu pai faleceu, por exemplo, às vezes eu falo assim, eu não entendo por que meu pai faleceu do jeito que foi. Ele era um homem tão temente a Deus. Mas hoje eu vejo como a fé dele, lá nos últimos dias dele no hospital, me impactou. E quantas pessoas ao redor dele também foram impactados. Entendo. Gostaria que fosse diferente? Gostaria. Poderia Deus ter feito diferente? Poderia. A gente sabe que ele pode todas as coisas, mas aprove a ele fazer dessa forma. Então, eu também posso testemunhar sobre os nãos de Deus, mostrando que os nãos também... Nem sempre a gente tem, né? O bom que saiu do não. Mas quando a gente sabe que tem algum bom que saiu daquilo, a gente pode falar para ele. Sabe? Nossa, Deus falou não para mim aqui, mas por causa desse não, aconteceu isso, aquele outro. Olha só que impressionante.
Se Deus não tivesse falado não aqui, poderia ter acontecido muito diferente. Então Sim, eu acho que a gente testemunha para os dois lados, tanto para os nãos quanto para os uhum, sims de Deus. E sim, assim a gente vai construindo eles nesse fundamento. perfeito. E também não ter medo de falar não sei, né, para os nossos filhos. Às Aham. vezes a gente quer tanto ter uma explicação, né? Tipo, não posso falar não sei. Tem horas que assim, cara, não sei, não sei, a gente tá triste, vamos orar. Não sei, eu só sei que Deus continua presente aqui. Não sei por quê, não sei. E você comentou da morte do seu pai. Em dezembro do ano passado, o meu pai faleceu também, né? E é difícil, né? Essas fases, assim, com os filhos, principalmente. Claro, é difícil para nós, como filhas, né, que perdem o pai, mas para as crianças, assim, né? Existe todo um manejo ali do luto das crianças, né? Que tem que ser respeitado e vivido. E foi algo bem bonito, assim, que aconteceu na manhã que meu pai faleceu. Eu estava em Belo Horizonte, né? E meu pai estava aqui em Curitiba. E meu filho acordou e a primeira coisa que ele falou, meu pai estava no hospital, né? Ele me abraçou e falou assim: Mamãe, a gente pode orar pelo vovô? E e daí a gente orou, né? E ele orou falando: Senhor Jesus, faz o vovô sair do hospital hoje. Orou cheio de fé, né? Assim, bem convicto. Faz o vovô sair do hospital hoje. E pouco tempo depois, né, passou acho que uma hora e pouco, a gente recebeu a notícia que ele havia falecido, né? E daí eu tive que viajar correndo pra cá, né? Foi tudo bem, assim, difícil, assim, um dia, né? Bem triste, né? Como seria de qualquer forma, né? E deixei as crianças lá, né, com meu marido e tal. E quando meu marido foi contar para as crianças, né, ele teve que em algum momento sentar com elas, né, e falar, olha, né? A mamãe precisou ir para Curitiba por isso, né? Porque na hora eu tava assim, só, né? Tchau, gente, a mamãe vai lá ver a vovó, né? Aquela coisa. E daí o Antônio falou assim para ele: lembra que você pediu pro vovô sair do hospital hoje? Ele vai sair hoje do hospital, filho. Mas ele vai sair para morar com Jesus. E, né, claro que na cabecinha dele, né, ele entendeu que meu pai havia falecido, mas assim, foi a verdade entregue para ele e a resposta sim da oração dele, assim, né? Então acho que a nossa visão de reino e de o fim, né, da vida cristã é estar com Jesus, é Uhum. desfrutar da presença de Deus, é glorificar ao Senhor. A gente consegue, no fim, fazer todas essas coisas independente das nossas vontades não serem atendidas, né? Nós Uhum. vamos estar com Cristo sempre, né? A presença de Deus está sempre com a gente. E eu posso glorificar o Senhor mesmo quando não é do meu jeito, né? E a gente chora, lamenta, mas não fica não fica naquele sentimento de Deus não me ama, Deus não me ouve, né? Mas fica mais um sentimento de, poxa, eu não entendo, mas estamos aí, né? Isso é muito gostoso de viver em Uhum. família, né? Chorar junto, né? Sofrer junto e vai vivendo isso em família, né? Que gostoso. Obrigada, Mel, por testemunhar aí da tua vida também. Foi gostoso ter essa troca. Mas antes de você ir, queria que você primeiro reforçasse, né, com as ouvintes, onde que elas podem te acompanhar e como que elas podem fazer para fazer parte da tua comunidade também. Ah, então tá bom. Antes de passar essa parte, eu queria só comentar uma coisa, já que o tema é oração. Eu li recentemente um livro do Tozer chamado Cultivando um Diálogo Eterno. E para mim acho que é Sim. o melhor livro de oração que eu já li, assim, sabe? Foi um livro bem recente, mas bem bom, recente na minha leitura. E uma das coisas que, assim, ecoa para mim desse livro, eu acho que quero deixar essa mensagem, que talvez a gente possa ensinar isso para os nossos filhos também. Uhum. Ele fala assim que a gente sofre de uma falta de expectativa quando a gente ora atualmente. A gente vai orar esquecendo de todo o poder que há na oração. E que a gente precisa voltar a ter altas expectativas quando a gente vai se encontrar com o Senhor e orar. Uhum. Então, que a gente possa ter isso, sabe? Como você falou, você pode não ter o que você quer, mas você tem a presença do Deus que abriu o mar. É Ele que está aqui agora. Então, que a Uhum. gente tem essa expectativa de encontrar com esse Deus, né? E ensinar os nossos filhos que o maior valor da oração não é aquilo que a gente pode pedir e receber, mas é o relacionamento com o Deus do universo, Deus Criador que nos formou. Eu acho Uhum. que isso é o mais importante, a gente lembrar todos os dias e poder ensinar isso para os nossos filhos.
Mas então, quem quiser me encontra no Instagram, que eu acho que é o caminho mais fácil, no Maternidade Simples ou no @melrobaina. E lá no Mel Robaina tem o link para quem quiser fazer parte da comunidade, que é esse espaço aí para a gente crescer em conhecimento do Senhor, compartilhar experiências. A gente sabe que a vida cristã é uma jornada, né? A gente não pode parar, então a gente prossegue crescendo para o alvo. E às vezes a gente tem uma comunidade de pessoas, nossa igreja local que nos suporta, que nos dá todo o apoio, que nos dá todo o conhecimento, mas às vezes a gente não tem, às vezes falta alguma coisa, né, que a gente pode conseguir, não tanto de comunidade local, porque é muito importante você estar numa igreja local, mas às vezes você pode contribuir aí para crescer no conhecimento bíblico, com algumas coisas que você não encontra hoje na sua igreja, mas quem sabe posso te ajudar. Principalmente conhecimento bíblico, algumas reflexões sobre a nossa vida cristã, nossa maternidade também, mas não é só para mães, tá? É só para mulheres, mas não é só para mães. Que legal, Mel, que legal, gente. Confiram lá, né? Dê uma fuçada, tem bastante spoilerzinho lá no Instagram que vocês vão poder ter um gostinho. Muito legal, Mel. Obrigada, viu, por ter aceito o meu convite. E antes de deixar você ir embora, eu queria te pedir para orar por nós, para encerrar esse episódio. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, pelo privilégio que a gente tem de se aproximar do Senhor e poder apresentar as nossas angústias, nossas dores, nossos pedidos, apresentar nossa família, apresentar os nossos filhos, e principalmente por termos a certeza de que o Senhor nos ouve em todo o tempo. Meu pedido, Deus, é que nesse momento os nossos corações possam arder, Deus, de amor e temor pelo Senhor, Deus, e desejo de te conhecer mais e crescer nesse conhecimento, prosseguir conhecendo, prosseguir crescendo, prosseguir nos aproximando de ti. A gente quer te conhecer e poder torná-lo conhecido à nossa família, aos nossos filhos. Ajuda-nos, Senhor, a aprender cada vez mais a nos relacionarmos de maneira sincera e com grandes expectativas toda vez que nós nos aproximamos da sua presença e que nós consigamos transmitir esse mesmo sentimento aos nossos filhos. Que nosso coração, Deus, esteja sempre cheio, Deus, de alegria, temor e amor. Sabe, que realmente a vibe seja sempre apropriada, Deus, para que cada ação que a gente faça não seja só mais uma coisa no nosso checklist, mas seja realmente ações, Deus, que manifestem a tua presença, atraiam a sua presença para o nosso lar. Eu abençoo cada família que está ouvindo aqui neste momento, Deus. Peço pela sua graça, porque tudo que nós fazemos, Deus, não é pelo nosso esforço, pela nossa capacidade, mas é pela sua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada por estar por aqui mais uma semana. Acesse o nosso site www.mãespelagraça.com.br para conhecer outros conteúdos e siga-nos no Instagram no @mãespelagraça para ficar sempre por dentro das novidades do MPG. E não se esqueça de nos contar se esse episódio encontrou seu coração de alguma forma. É sempre uma alegria saber. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.